Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nosso Senhor da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé nesse dia 15 de janeiro de 2025, do ano C. Nós abrimos o nosso coração nessa quarta-feira para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tirado de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com base no Evangelho de ontem, Marcos resolveu dizer e eternizar a informação de como é que era a vida de Jesus. Como é que era o dia a dia na vida de Jesus. Como é que era o dia de Jesus. Então ele está descrevendo, com base no Evangelho de ontem e de hoje, um dia na vida de Jesus. Começou o dia de sábado na sinagoga, ensinando, as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Aparece um homem com espírito mau e impuro. Esse espírito mau e impuro diz quem é Jesus. Jesus expulsa ele. As pessoas ficam espantadas, espantadas com a autoridade com que Jesus fala. E logo no Evangelho de hoje nós temos Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro, juntamente com mais 2 discípulos. Então quem está acompanhando Jesus? E Jesus sai da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Os 4 primeiros discípulos. Tiago e João para a casa de Simão e André. Então nós temos os 4 primeiros que recentemente foram, depois do anúncio do Evangelho, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Depois desse momento, João Batista já está fora de cena, Jesus chama esses 4 e aí começa um dia na vida de Jesus. Então Jesus sai da sinagoga, vai para casa. Em Marcos ele insiste muito que Jesus gosta de estar na casa, porque vai havendo um paralelo e um confronto entre a sinagoga e a casa. E na casa Jesus se sente bem, na sinagoga é o lugar do conflito com as autoridades religiosas. Ao chegar na casa de Simão e André, descobre que a sogra de Simão está com febre. No contexto judaico, se você está com febre, que você está com demônio, você está impuro, não pode se encostar. Jesus não tem problema com isso, com esse ritual de pureza. Então ele encosta, ele segura da sogra de Simão, ajuda ela a levantar e a febre desaparece. Não é o doente que contamina Jesus, é Jesus que cura o doente. Então o toque aqui é diferente. Não é uma laranja podre que apodrece todas as outras laranjas, mas são as laranjas boas que cura a laranja podre. A lógica de Deus é assim. É a laranja boa que cura a laranja podre. E na cabeça muitas vezes, nossa, é o contrário. É a laranja podre que apodrece o restante das laranjas. Então nós temos esse movimento todo. Então Jesus segurou sua mão e ajudou a levantar-se. A febre desaparece e a atitude dela é servi-los. Então vamos ver o dia de Jesus. Começou na sinagoga, expulsando o demônio. Jesus, na sinagoga, expulsa o demônio de um homem. E na casa, Jesus expulsa a febre de uma mulher. Estamos falando de homem e mulher.
Logo em seguida, depois, a sogra começa a servi-los. Quem é curado por Deus, a atitude é servir. No finalzinho do dia, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A atenção é doentes e possuídos pelo demônio. Então é gente doente do corpo e da alma. Viu? É gente doente do corpo e da consciência. Então leva, já depois do pôr do sol, leva Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reúne de frente à casa. Jesus curou muitos e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem quem ele era. Viu? Depois Jesus dorme, descansa um pouco. De madrugada, viu? Quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi no lugar deserto rezar. Então nós já estamos no dia seguinte. Jesus foi para um lugar deserto rezar. E ali permanece. Viu? Até o momento em que Simão e seus companheiros, viu, procurando, o encontra. Diante desse momento, Jesus toma uma nova decisão. Vamos a outros lugares, as aldeias e redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Então nós temos aí uma vida de Jesus, um dia a dia de Jesus. E fica para cada um de nós talvez fazer a mesma pergunta. Como é que é o nosso dia a dia, né? O que eu faço pela manhã? O que eu faço à tarde? O que eu faço depois do pôr do sol? Viu? Quais são os momentos que eu retiro sozinho para rezar? Quais são os momentos que eu expulso os demônios? Que eu curo alguém doente? E quais são os momentos em que a gente vai olhando para as pessoas que precisam? Quais são os momentos que nós somos ameaçados? A gente vive muitas vezes nesse contexto de tensão. Há uma terrível mentalidade da conspiração, né? Que a gente chama de conspiração. O mundo ideológico da conspiração, em que a gente imagina que o mundo está se conspirando para me destruir. A gente passa a viver com medo, com receio, com sentimento de perseguição, sendo vigiados. Então peçamos a Deus que abençoe, ilumine e nos livre de tudo isso. Que nós sejamos curados, que Jesus nos ajude a nos levantar quando a gente se sentir prostrados, incapazes. E ao ser tocado por Jesus, que a gente tenha a postura de servi-lo. E que o nosso dia seja bom, que a nossa vida e a nossa semana sejam bons. Para que, iluminados na fé, Deus encontre sempre em nós um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço, até mais.